Olá, seja bem-vindo a mais um Voxcast, né? Estamos com a nossa terceira temporada no ar. A gente fica muito feliz com essa audiência. E vamos falar sobre saúde, especificamente de saúde bucal. O papo vai ser muito bacana hoje aqui no Voxcast, né? O podcast da voxmais.com. Doutora Corinta, Tiago, seja bem-vindo aqui ao Voxcast. Tá, obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. Tiago, a nossa audiência agradece muito de você estar aqui com a gente, cara. A gente que fica feliz pelo convite. Como é que é montar uma empresa dessa que vocês têm aqui em Santarém, que já está fazendo sucesso pra caramba? A gente sabe que é muito trabalho primeiro, né? Muito trabalho, muito trabalho. Empreender não é fácil, né? Eu vi uma frase do Elon Musk falando que é como comer vidros olhando pro abismo. Verdade. E é pura realidade, porque não é para todo mundo, vai ter muita dificuldade pela frente. Mas quem ama o processo, e a gente gosta muito disso, eu e o Thiago, e é prazeroso, no final das contas, é muito bom. Porque tem dificuldade, mas como ela está falando, Tiago, você está num ramo que você gosta, que você é apaixonado, eu acho que ajuda muito, né? Com certeza, né? Então, apesar das dificuldades, acaba saindo mais forte aquela vontade, né? Aquele amor ali pela profissão. Então, as coisas vão se ajustando. Por mais que sejam difíceis, elas são ultrapassadas pelo nosso querer, né? Pela vontade e determinação que a gente tem, pelo que a gente tem com a nossa profissão, né? É amor, beijo, né? Sim. Se vocês não fossem, se vocês não estivessem atuando na área de vocês se imaginariam fazendo outras coisas? Olha, eu não imaginaria, porque desde criança eu sempre quis odontologia, né? Então, era um sonho desde criança. E odontologia era muito difícil antigamente, né? E eu me formei há mais de 15 anos. E Tem aí, bastante experiência na área muita já. experiência. É. E aí, era um sonho muito distante para quem vem de uma família humilde, né? E eu queria, colocava isso na minha cabeça que eu ia ser dentista. E foi acontecendo, né? Acho que Deus ajudou e também eu fui atrás, né? Eu fui atrás de conseguir Batalha o que do eu dia a queria. dia. Porque senão não vem, né? Não vem, nada vem fácil assim, não. Você falou de 15 anos de experiência. O Thiago tá novinho. Tá. Eu tô no berço ainda. Tô no berço da profissão ainda, né? Eu tenho 5 anos de formado e também eu não me vejo hoje fazendo outra coisa que não seja a odontologia. E por incrível que pareça, eu não tinha essa coisa com a odontologia. Então, logo de início, eu fico até pensando assim... eu tive muito problema dentário quando eu era mais novo. Então, eu fico pensando, rapaz, eu acho que acabou ficando meio inconsciente. Então, eu acabei indo muito, fazendo tratamento odontológico. E parece que eu até já conhecia as coisas ali de início nas clínicas que eu ia, então já tinha uma certa familiaridade até com o instrumental, com o material, por ir tanto. E depois, né, eu acabei topando, esbarrando com a odontologia e logo de início, né, eu tive aquele contato e foi algo que foi algo que acabou fazendo me encontrar, na verdade. Se encontrou né? mesmo, Eu né? me encontrei Vocês lembram do primeiro tratamento que vocês fizeram? Tratamento, lembro. Odontológico, assim, Lembro. valendo mesmo, assim, sem ser da faculdade. Eu lembro do nervosismo, porque quando a gente sai de uma faculdade, a gente sai cru, né? Então, eu lembro da sensação, não lembro, sinceramente, eu não lembro do paciente, mas eu lembro da sensação do nervosismo. Mas consegui, Da depois olhou, inexperiência, tá. da inexperiência. E a gente vai adquirindo com o tempo essa confiança com e certeza. estudando, né? É muito importante. Como tudo na vida, né? A gente vai passando, vai aprendendo, o tempo ele vai nos transformando, vai ajudando muito, o aprendizado que vai entrando, vai ficando, e a gente acaba usando isso, né? A vida inteira, né? Sim, com certeza. A gente vai evoluindo, né? Como ser humano e como profissional. Isso. Vocês são sócios, né? Como é que é a empresa de vocês? Onde é que ela está funcionando hoje? Hoje a gente tem uma unidade que ela funciona no centro da cidade, né? E graças a Deus, recentemente, tem poucos meses, a gente abriu uma filial aqui no bairro do Santarenzinho. E a gente tenta dar continuidade, né? Que
se Deus quiser, um dia a gente pensa em franquias. Oh, legal. Né? Bacana Então, é isso. um sonho nosso. É um sonho, é um sonho. Mas tem que sonhar. Tem, E alto. tem que sonhar. Né? Se for para sonhar, tem que sonhar alto, né? A gente mira lá em cima. É. Que se a gente errar, a gente acerta mais Eu embaixo um sempre pouco. penso dessa maneira também. É. E aí, como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu a sociedade na vida de vocês, assim? Primeiramente, eu trabalhava numa clínica, né? Que o dono da clínica foi embora de Santarém, né? Aí eu tinha cerca de 1.500 pacientes, né? E ele deixou responsável. Nossa, cada um muito paciente. já tinha, era muito paciente. Já era sucesso desde essa época. Aí ele deixou cada um responsável com os seus pacientes, né? E aí o Dr. Thiago trabalhava na clínica. Também, como clínico né? geral. Ah, sim. Como clínico geral. Ele estava iniciando, né, Thiago? Estava iniciando. Aí eu estava desesperada atrás de um sócio, porque a gente precisa de uma ajuda, né? Sim. De um braço direito. Sim. É ele que eu peço as opiniões, que me ajuda, tudo. Então a gente se completa. Aí. Essa é a sociedade legal, quando e completa, deu né? certo, né? Aí eu encontrei com ele, e surgiu a oportunidade, ele agarrou, né? Ele foi o único que agarrou. E ele foi atrás. Eu sei que mesmo eu não tendo condições financeiras, e ele também, acredito que não, né, Thiago? Não, foi no sufoco, a gente foi Vocês foram na luta, foi na garra. na garra. Bora. Na garra. Na garra. Um dia antes de inaugurar, a gente estava limpando a clínica, tu lembra? Sim. A gente estava limpando. Eu, ele e mais uns 4 funcionários, a gente limpando a clínica para a inauguração. Então, ali eu tinha certeza que ia dar certo, porque a união ali da equipe estava muito boa, né? E só tinha... E Como é que você vê esse período desde a limpeza, que vocês estavam ali na véspera, né? Caramba, e aí, gente, amanhã vai dar certo? Foi Como é muito, que é? foi muito empolgante, porque a gente tinha planejado uma data, né? Então aconteceram uma série de imprevistos para a nossa data e a gente já não, a gente precisa inaugurar, a gente vai inaugurar, então vamos inaugurar. E então, horas antes da véspera, eu fui lá instalar uma TV. Então, tem que ter uma TV, vamos colocar uma TV. Então, 2 horas da manhã, eu chamei uns amigos meus, vamos colocar essa TV lá. E o cara das portas não tinha colocado as portas, tinha né? porta. Nas clínicas. Aí vamos inaugurar sem porta. Exatamente. Foi sem porta mesmo. Foi um período bem assim. A gente chegou, aí inaugura ou não inaugura sem porta? Eles, não, vamos ter que inaugurar. A gente inaugurou sem porta, foi um desafio. E a nossa clínica inaugurou muito crua, né? Então, às vezes as pessoas veem um negócio assim, acham que já começou com tudo. E, na verdade, a gente usou todas as nossas finanças com esse sonho e inaugurou dessa forma. E, por incrível que pareça, a gente, no primeiro mês, a gente recebeu uma notícia que a clínica tinha sido invadida. Foi. No primeiro mês. A gente... entraram de madrugada. Roubaram a clínica. Roubaram. Caramba. A gente não estava preparado para isso, até que o proprietário ligou para a gente e comentou, né? E a gente ficou bem preocupado, que a gente não poderia passar por um processo desse, né? Já era pouco, não já era pouco. Era pouco, né? Assim, então ele ligou pra gente, ó, Thiago, aconteceu isso, corre pra cá. A gente chegou lá, o nosso medo era deles terem furtado algo que fosse impedir da gente de atender. De então, odontologia. De odontologia. Então a gente Entendi. ficou muito tenso nisso. Graças a Deus, não foi levado nada do tipo que empatasse Os a gente. equipamentos essenciais, assim, né? Pra funcionar a clínica, né? Eu acho que tudo isso, todas essas dificuldades, fez a gente crescer. Isso que entendeu? eu falar. Porque Como fortalece. empresa, que fortaleceu. Eu converso com muitas pessoas aqui e a galera sempre fala e foram sobre isso. muitas, a gente já passou por muitas, né? Entendeu? Sim. E é engraçado, eu falo, tem uma gerente que é daqui do centro, né? Eu falo, Thaís, lá vem. Quando vem uma dificuldade, vem várias juntas. Aí vamos aguentar, vem muitas para solucionar, porque a gente tem que ser um solucionador de problemas ali, né? Resolver problema tem que diariamente, né? Diariamente. E com o tempo a gente aprende a resolver mais rápido, né? Mas no Sim. início, assim... Sim, no início é bem mais difícil. A gente erra muito, Erra né? muito. Erra, mas esse erro, ele é fundamental para na frente a pessoa tirar o aprendizado e realmente seguir em frente. Né? Hoje a clínica, ela é uma clínica conceituada em Santarém, né? Vocês atende uma clientela boa. Sim. E tem plano de transformar, né? De transformar em franquia. A gente estava conversando ainda há pouco, né? Como é que é esse sonho? Como é que é essa próxima etapa? Aí dá para começar alguma coisa? Dá para
falar um pouco sobre isso pra gente? A ideia, primeiramente, é crescer, né, aqui em Santarém, né, estabelecer o mercado aqui, e depois a gente expandir, né, e isso a gente vai abrir o capital, né, quem quiser vir com a gente, né. Olha aí, de Santarém para o mundo, né? É É isso porque aí. dá para fazer. Vocês atendem, vem muita gente de fora, de outros municípios, ou se a clientela massiva é Santarém? Vem muita gente de fora, né, Thiago? Sim, Da até de região outros Mojuí, Prainha, Juruti, Óbidos, toda essa região, a gente tem bastante cliente. Legal, legal. E quando você olha hoje, né, lembra do sofrimento lá atrás do início do roubo que teve, não tinha porta, não sei o quê, como você vê a empresa hoje, como é que você se sente? Olha, a gente se sente um sentimento de gratidão, né? Porque daquele início para hoje, a gente teve que ser firme, né? Teve que ser firme porque não foi fácil. E hoje a gente meio que tá colhendo, de certa forma, os frutos, né? E a gente pretende fazer com que a gente tenha novos frutos. Hoje é uma nova etapa. Progredir, né? Crescer mais, né? Sempre crescer Sempre e evoluir, todo mundo né? quer, né? Sim. Sempre crescer e evoluir. Sim. É isso, é isso. E me diga aqui uma coisa, como é que é a clientela que mais procura lá a clínica? É mais homem, mais mulher? É muito dividido isso? Eu acho bem dividido a clientela, tanto de homens quanto de mulheres. Mas eu vejo um público mais jovem, né? O que tu acha, Sim, Thiago? É um acredito público mais que é um jovem. público jovem. Da faixa de 20 a 30 anos, ou até adolescente, né? Então, nosso público é mais esse mesmo. E vocês fazem os tipos de procedimentos, vocês fazem todos os tipos dentro da área de vocês? Ou tem alguns que vocês focam mais, que vocês dão mais atenção assim? Nosso foco principal é ortodontia, facetas e implantes. Mas a gente faz tudo, né, Thiago? Eu vejo que é uma clínica bem completa, comparada assim, né? Temos especialistas na área, né? É uma clínica que a gente chama uma clínica integrada, então a gente tenta resolver o problema do paciente em um lugar só, que inclusive hoje a gente tem um raio-x panorâmico, que também a gente conseguiu adquirir no decorrer da caminhada, que ele ajuda muito a gente na questão do diagnóstico, na questão da facilidade de você precisar de um exame e não precisar se deslocar do local, então isso traz até uma certa comodidade para o nosso paciente. Legal, e a gente maravilha. evolui muito na questão de tecnologia de ponta. Por exemplo, o clareador, sempre a gente procura o melhor, as resinas, sempre são as melhores resinas para entregar uma qualidade para o nosso cliente. Então, os produtos são de qualidade. Isso é importante enfatizar isso porque a gente investe muito nessa questão de entregar o melhor para o paciente. Esse mercado ele evoluiu muito, né? Antigamente, há um tempo lá atrás, o odontólogo, né? Ele arrancava dente, digamos assim, né? E aí esses procedimentos agora eles foram entrando na vida das pessoas e Era uma cultura, né? De extrair dente eu não sei também se não tinha muita tecnologia, eu não sei como é que era nesse período, né? Mas aí acabou que hoje em dia isso mudou muito, né? Mudou. E tem umas pessoas também assim que... como é que vocês se sentem quando alguém chega, né? E mostra ali o problema que ele tem, talvez na face e tal, e vocês realizam um procedimento, depois de um tempo, o cara diz, nossa, era isso que eu queria. Aí vem uma sensação muito boa de felicidade, eu acho, né? Pra mim, isso não tem nada que compense isso, porque pra mim é o maior sentimento de gratidão, é isso. É de dar o melhor para o paciente e dele mudar a vida dele, né? Não é só de sorriso, né? Por isso que eu enfatizo sempre a equipe que a nossa missão não é transformar sorrisos, é sim a vida do paciente, né? Porque eu vejo muito isso, às vezes, é uma paciente que não sorria, que tinha vergonha de sorrir, aí ela faz um tratamento tanto de orto quanto de facetas, aí ela já tem vontade de sorrir, já sorri com felicidade. Para mim, isso é maravilhoso. É mesmo. É um sentimento, assim, inexplicável, né? Você ver uma outra pessoa feliz por algo que você fez, né? É muito impactante para a gente, que rompe barreiras, né? Então, e a nossa, inclusive,
A nossa forma de avaliação, hoje eu tento fazer uma avaliação paciente justamente, eu digo assim, é uma consultoria sobre sua saúde bucal. Ela traz seus problemas, então eu identifico quais são eles e dou uma série de opções para saber qual que ela lhe interessa. A gente pode tratar de uma forma funcional, né, correção de alguns problemas, ser curativo, ou pode também por esse lado estético, pensando eu desejo mudar meu sorriso, eu acho ele amarelado, né? Então a gente pensa em dar essas opções para os nossos pacientes, né? Vocês fazem primeiro um diagnóstico, aí depois conversa isso com o cliente, é isso? Isso, Sim, exatamente. sim. E aí vão ver a melhor maneira de proceder, né? Sim. Sim, exatamente. Isso aí é fantástico, eu tenho vontade de fazer aqui. Vamos lá, vamos lá, com certeza. Pode ir lá, vai sair daqui agendado. Você falou que em 15 anos de experiência, né, que lá muita dificuldade, como é que foi o início? Como é que foi esse início para você lá atrás mesmo, entendeu? Você é de onde? Eu sou daqui, Santarém. né? Só que eu me formei em Belém, pela Universidade Federal do Pará. Aí, quando eu me formei, surgiu uma proposta de ir para Juruti, né? Eu agarrei, porque Bora, né? recém-formado, vamos... Para onde aparecer? E eu fui e trabalhei, mas eu gosto de estar em contato com o público, né? E foi uma experiência muito gigantesca, porque eu ia para as regiões ribeirinhas, viajava, via a realidade de perto, né? Que existia um grande problema ali de saúde bucal. Uhum. E a gente enfrentou isso e fiquei acho que uns 5 anos trabalhando lá, abri um consultório lá, fiquei. Só que eu não tinha ideia de gestão, eu nunca tinha estudado, né? Então eu misturava as contas e tinha muito cliente até. Uhum. Né? Só que não tinha noção nenhuma, né? Do que entrava, do que saía, não tinha controle de caixa. Né? E aí eu vi que esse estava o erro, ali estava o erro. As né? contas pessoais, sim, tudo junto com a empresa, né? Estava tudo errado. E aí quando eu saí de lá, né, meu marido teve proposta para ir para Altamira, fui trabalhar em Altamira, depois fui trabalhar como coordenadora de saúde bucal lá em Roraima, Boa Vista. E depois surgiu o concurso público daqui, né, que eu tinha passado, me chamaram. De Santarém? De Santarém. Sim. Aí eu vim para Assumir, o concurso. Né? Aí quando eu assumi, surgiu essa proposta dessa clínica que eu trabalhei, né? Que eu fiz uma grande clientela. Aí eu agarrei também, eu falei, não dá só o concurso público para sustentar a família, né? Vamos. Aí eu agarrei a outra. Você ficou atuando nos dois. Hoje você ainda está com o concurso público? Não, eu aí saí. Não tem como mais dividir, né? Não tem como. Tem que ter a hora de dar atenção para a clínica. E aí eu deixei. Tive que deixar. Tá. Você é de onde? E você? Eu sou santareno, né? Mas saí para estudar em Manaus. E, na verdade, Você já foi para lá para fazer a odontologia ou foi para estudar também Eu fui, na verdade, para fazer companhia para um sobrinho que eu tinha lá, que ele fazia o curso, mas estava ali, segundo a mãe dele, entrando num estágio de depressão, querendo trancar o curso, queria voltar. Ele, Thiago, minha irmã, Thiago, vai lá e faz companhia para ele, né, que eu não quero que ele passou por tanta dificuldade, está quase na metade do curso e agora ele está pensando em desistir, vai lá, faz companhia para ele. Eu peguei e fui. E nessa de ir, eu acabei, ele acabava trazendo os materiais, acabava eu estudando ali com ele, né? Ele me chamando para ir lá para a faculdade para ver algumas coisas e eu acabei me interessando, né? Ali por essa área. Eu disse, quer saber? Eu também ainda não tinha... Aí foi o primeiro contato. Foi o primeiro contato. Então. Não tinha algo decidido, né, na minha cabeça. Então, quer saber? Vou tentar odontologia. E nos primeiros semestres caiu a ficha. Não, realmente é isso, né? Você vê o poder que a odontologia tem mediante as pessoas, seja de uma forma curativa e seja de uma forma de transformação também. Então, ela é muito poderosa. Então, isso me cativou muito. E eu pronto, mergulhei de cabeça, então. Nesse momento. Não tinha como sair, né? Aí, assim que finalizei, terminei o curso, voltei para Santarém, e meses antes eu tinha vindo em férias para cá e, por incrível que pareça, a minha irmã, eu falando que já sabendo já do processo, que já ia precisar arrumar um emprego, ela me chama na clínica, né, que ela fazia manutenção
Então, chegando lá, o dentista de lá, ela conversando, aí do nada ela perguntou, mas aqui você tem emprego para dentista? Aí eu nem informado tava, né? Tava esperando a colação de grau e tal. Aí ela falou, não, peraí, eu vou conversar com o dono. Ela chamou o dentista, ele falou, aí ele explicou, olha, tem uma vaga assim, assim, assado, e se quiser você pode começar a outra semana. Aí eu falei pra ele, mas é que eu ainda não sou formado, eu vou colar grau ainda. Então, ele falou, não, faz o seguinte, assim que você colar grau, tiver o CRO em mãos, CRO, né? em mãos, de odontologia, né? de conselho, você pode retornar com a gente. E assim foi, passei, não falei mais nada com ele, e assim que retornei, tinha combinado dele numa data, né, dia 14, quando foi dia 10, meu CRO chegou, dia 14 fui lá, estava tudo em pé. Então, fiquei lá uns 15 dias, e depois ele começou a gostar do meu trabalho, do meu jeito, liberou um mês, comecei a ficar na clínica, foi a época que conheci a Corinta, né? Só que passando alguns... Mas quando você entrou, ela já estava na clínica. Ela já estava na clínica. Tá. Eu era o mais novo, Mais da novo. equipe toda. Da equipe Ainda é mais toda. novo. Da equipe toda, acabei sendo mais novo. E logo em seguida ele teve que se desfazer lá da franquia. E teve duas equipes, né? A equipe que ia ficar, a equipe que ia sair. E a Corinta veio comigo e lançou a proposta, né? De ficar na clínica, de seguir uma parceria com ela. Eu achei bem interessante no momento, né? E acabei topando também, que lá eu via que, assim, eu estava limitado em certos procedimentos, não se podia fazer determinados procedimentos. Então, a partir desse novo convite, eu vi uma possibilidade de crescimento e uma possibilidade de aumentar o leque de procedimentos, né? Em crescimento em todos os aspectos. Em todos os aspectos, sim. Tanto é que hoje é reflexo disso, né? Essa junção da ortodontia com os procedimentos gerais, né? De realmente incluir esses outros procedimentos, dando mais facilidade para o nosso cliente final, né? Para o nosso paciente final. Legal, legal. Você falou também um pouco da dificuldade logo no início que a gente começou. Qual era essa dificuldade que você teve no início? Você falou da origem lá, como é que era isso? Na infância, na juventude, como é que era a sua vida? Eu venho de uma família que é humilde, né? Mas, assim, a gente nunca passou fome, nada, mas só que eu estudei em escola pública, né, a minha vida toda. E para eu passar numa universidade federal é bem difícil. Não sei agora, porque eu não estou inteirada, mas na época era muito difícil. Então, eu tive que, primeiramente, sair daquela bolha ali, né, do ensino e ir atrás de conseguir passar, primeiramente, que foi difícil. Aí, quando passei, eu enfrentei dificuldades porque tudo é muito caro, odontologia é cara, né? Então, eu tive a ajuda dos meus irmãos, que eles já estavam formados, e da minha mãe também, e aí eu consegui me formar. Mas a partir do momento que eu me formei, eu sabia que eu tinha que trabalhar, né? Eu não tinha aquela de, vou fazer especialização, vou fazer isso. Não tinha como, eu tinha que trabalhar. E foi isso que aconteceu. A primeira oportunidade que teve, eu agarrei, que foi ir para Juruti. E depois eu consegui fazer especialização em ortodontia, né? Com o dinheiro do meu próprio trabalho, fiz especialização, 3 anos de especialização em ortodontia. E foi que eu me apaixonei pela orto. Amo orto, amo transformar aquele sorriso que não tá legal e devolver um sorriso bom pro paciente. Isso para mim é maravilhoso. Fantástico, né? Mas vocês são a especialização em si, da porra mais profissional, vocês são de área, vocês seguiram áreas um pouco diferentes? Bem diferente. Eu sou da parte de orto, né? O Thiago é da parte de estética, facetas. E ele faz, na verdade, clínico geral, né? Ele faz endo. O Thiago ele é bom em diversas áreas, né? Ele faz cirurgia, parte de cirurgia mais complexa, né? Ele fez diversos cursos. E eu acho bom isso, tá? Porque a gente se completa, né? Quando eu tô terminando um caso, por exemplo, de ortodontia, que eu vejo que precisa de faceta, eu já encaminho para ele, né? Aí, e vice-versa. Quando ele vê que tá precisando de orto, ele encaminha para mim e aí dá certo. Legal. E essa especialidade para você? Eu sou um clínico geral, na verdade, que tem alguns cursos, né? Mediante... vem me interessando muito a estética. Então, eu comecei a fazer alguns cursos, me dedicando ali, né, nesses cursos.
hoje eu consigo entregar um trabalho. Hoje muitas pessoas vêm até mim colocando como especialista às vezes, né? Mas não, sou um clínico, mas que tem uma certa, talvez, facilidade, né? Me dediquei um pouco mas o resultado é de especialista. Eu acho que acredito que é isso que acontece, né? E hoje a gente trabalha dessa forma, né? Tentando entregar o melhor para o paciente, né? Aquilo que ele realmente precisa, né? Seja na parte de ortodontia, seja na parte de restauração estética. E hoje a gente percebe que se fala muito de estética, hoje dentária, né? Antigamente a gente era um pouco limitado devido até à própria limitação dos materiais em si. E hoje a gente consegue entregar uma qualidade estética com o material que está ali na nossa mesa, na nossa bancada ali há muito tempo, que é a resina composta. Antigamente, quando você tinha um dente escuro, se pensava em fazer uma coroa de porcelana, né? Hoje a gente sabe que eram tratamentos viáveis para a época, sim, mas eram tratamentos de alto custo. Hoje em dia a gente consegue resolver esse problema, barateando o custo, mas entregando ainda assim uma qualidade, né, uma estética bem favorável para esse nosso paciente. A gente já falou também um pouco de resultado de serviço, né? De satisfação, de atender e fazer o cliente ficar satisfeito. Qual foram os casos assim que, eu sei que são muito, todo trabalho pra gente é igual um filho, né? Gosta de todos os trabalhos. Mas tem algum caso assim que marcou assim para vocês, que vocês ficaram bastante impactados assim, com o resultado? Tem. Até da satisfação da pessoa, dela. Assim, tem um recente, que é de uma paciente, né? E ela tinha muita vergonha de sorrir e ela era muito tímida. Aí ela foi se transformando, né? Ela foi mudando o cabelo, foi falando mais, conversando comigo. Aí, quando eu terminei o caso dela, eu perguntei, né, o que ela tinha mudado. Ela falou que tinha conseguido emprego e tudo. E, pra mim, isso que eu falo sobre ser grato sobre isso, né? O trabalho ser compensado dessa maneira. E, pra mim, isso foi prazeroso. Eu vi que a vida dela tinha transformado ali. E eu achei interessante que foi aos poucos, foi transformando, assim. Primeiro, ela ficou mais falante, ela era muito tímida, ela tinha vergonha de sorrir. E aí ela foi contando, né, a história dela, que ela tinha muito medo também de ir ao dentista, porque ela associava com dor, né? A gente tem vários relatos disso, né, Thiago, de pacientes que a gente tenta atender da melhor maneira possível. Quando chega... Fica aquele sonzinho do... Mas aí isso vai gerando uma conexão primeiro com o paciente, né? Para poder perder esse medo, né? É feito todo um trabalho com os dentistas. Os dentistas... são dentistas excelentes. Nós temos uma equipe muito boa de dentistas. Graças a Deus a gente formou uma equipe muito boa. Né? Legal. Isso que eu ia perguntar, assim, tem vocês dois, né, como empreendedores ali da Clínica, mas também tem uma equipe, né, tem um quadro de pessoas. Como é que é essa equipe de vocês? Hoje em dia a nossa equipe, ela na verdade, ela que é responsável por todo o nosso crescimento, né? Eu acredito que realmente se fosse só eu e a Corinta ia ser muito difícil. E hoje a nossa equipe ela é uma equipe bem eficiente, cada um com sua função, e a gente tenta... São 9 dentistas. Nossa, é bastante. Então com vocês dois, 9 com vocês ou 11 com vocês? Acho que 11, né? 11 com vocês, os dois. Fora os TSBs, fora outra equipe, o pessoal do marketing. Outra equipe por trás, né? São os colaboradores. Então, e aí ficou forte a equipe? Ficou muito forte. Então, de início, a gente percebe que a gente quer muito fazer ali acontecer, a gente quer logo no início, faz o marketing, publica isso, publica aquilo, só que chega uma hora que a gente vê que está crescendo tanto que não tem como a gente fazer tudo aquilo, então a gente precisa encontrar pessoas que façam aquilo tão bem quanto a gente, delegar, na verdade, né? Melhor. O delegar é super importante. Na verdade, para crescer, tem que delegar. E saber delegar, né? Porque você tem que criar outros líderes dentro da equipe, né? E outros... por exemplo, eu falo, o Thiago vai muito com os meninos para criar um gerente de marketing, para criar uma gerente que administre lá a clínica. Então, a gente tem que criar líderes. Se a gente não criar líderes, né? Se a gente não repassar o conhecimento que a gente tem, fica muito difícil até crescer.
Então o empreendedor realmente só cresce se ele desenvolver junto com a equipe, sim, né? com certeza. Que ali ele consiga encontrar alguns líderes e Sim. delegar muitas coisas, Sim, senão ele não cresce. Sem isso é com difícil pra certeza. caramba. Isso faz todo o diferencial É. do crescimento da empresa. Sim. Bacana. Eu ia perguntar no teu caso, das pessoas que Sim. trataste. A gente sempre pensa que para a gente ter uma mudança assim, a gente precisa ser aquele caso transformador, né? Aquele tratamento, mas eu percebo que hoje tá no simples. Né? Por exemplo, dente escurecido. Uhum. Tem pessoas que se afetam muito, né? Deixam de sorrir, deixam de mostrar aquela alegria por aquele dente. Então, já chegou o paciente, para mim vários, né? Mas já chegou uma específica que tinha um dente escurecido, já tinha passado por alguns profissionais, tinha feito 1, 2, 3 vezes e nunca ficava num estado satisfatório. E então eu cheguei, olha, a gente pode fazer assim, elenquei um plano de tratamento, identifiquei qual era a causa, vi um possível tratamento que poderia ficar interessante. Ela queria fazer faceta de 10 elementos, eu digo, olha, seu sorriso é bonito, que tal a gente clarear? Vamos clarear e a gente mexe específico nesse dente. Ela ficou assim, né, que ela queria as 10 facetas, mas a gente tem que ter muito cuidado na indicação de um procedimento, né? Ele é válido, ele transforma, mas a gente tem que ter essa cautela de não sobretratar esse paciente, então me preocupo muito com isso. Então assim a gente fez procedimentos de adequação de meio, fez raspagem, fez limpeza, fez um clareamento e fez a substituição dessa faceta. Né? Após a substituição, ela não acreditou. Né? Ela chorou, me abraçou, agradeceu, né? Então não foi preciso muito, né? Eu acredito foi dar o que ela precisava. Então eu acho isso muito importante para o profissional, né? Hoje a gente vê muita coisa na internet e eu acho que a pessoa ela precisa disso, algo que realmente possa resolver o problema dela e algo que seja o mais conservador possível. Apesar de ser um negócio, né, eu acho que é um negócio, mas precisa ter, tem que ter muita ética, né? Na profissão, tem muita responsabilidade e não pensar no produto assim como um negócio, digamos assim. Né? É uma empresa, é um negócio, sim, mas o que a gente não deve fazer disso um mercado, né? Sim, a gente sempre procura tratar o paciente da maneira que a gente gostaria de ser tratado, né? A gente sempre fala isso. E ver qual é o melhor planejamento, por isso que é planejado, é feita avaliação, diagnóstico, né? E é todo um critério para poder dar certo, né? E isso vem dado certo, tem dado muito certo, porque eles saem muito satisfeitos e indicam a gente, né? Então a gente criou uma clientela grande, nós temos cerca de 10 mil pacientes, né? Que nós atendemos. Uma cartela grande. Uma cartela grande de pacientes. Então, isso gerou esses clientes, que eu falo que são clientes fãs, mas porque a gente entrega o nosso melhor para ele, né? A gente procura dar o nosso melhor. E planejar direitinho e ter ética na hora do planejamento e acaba tendo um grande resultado nisso. Porque eles querem fazer assim, o pensamento de imediato seria o mais prático fazer a faceta de repente. Até se a gente fosse pensar da forma financeira, isso exatamente. Seria. Né? Mas aí vem a questão da empresa, né? Da missão da empresa, da ética, né? Muita coisa envolvida, né? Com certeza. Para entregar um resultado satisfatório, né? Exatamente. Né? Então a gente preza muito por isso, né? É um padrão nosso que a gente... o paciente ele chega com uma ideia, né, às vezes distorcida de um determinado procedimento, então ele a gente não entende também, né? Ele não tem o conhecimento, né? Exatamente. Aí então a gente senta, conversa, explica, né, para oferecer algo de fato que possa resolver o problema dele e possa ser algo, né, que de fato indicado, que possa ter a indicação correta. Bacana, maravilha. E o que a gente espera para frente aí Crescimento, vamos atrás. A gente vai crescer. Tem que crescer, porque a gente tem que expandir nosso sonho, né? Que é expandir para a região. E a gente vai atrás. Legal. Crescer mais precisa, ainda. né? Isso. Você não pode ficar parado. E evoluir. Exatamente. Com certeza. Legal. A gente percebe em diversas áreas aqui em Santarém,
a dificuldade é muito grande para a gente encontrar profissionais dentro da área, formar uma equipe. Como é que vocês fazem a questão da montagem da equipe, dessa capacitação? Olha, a gente faz uma seleção, né, de currículos, entrevistas, e a gente está tão acostumada a entrevistar que a gente já sabe quem se encaixa no nosso perfil. Vocês mesmo fazem a seleção? Agora não mais, né? Agora tem a gerente que faz isso, ela é responsável. Mas ela já foi treinada, já sabe, como eu falo assim, já tá o olho clínico, né? Mas só que a gente já percebe na hora da entrevista se vai se encaixar no nosso jeito, porque como a gente fala nas reuniões, né? Quem não quer crescer, quem não tem vontade de crescer, acaba que não fica adequado ali, não se sente bem, porque a gente tem um espírito muito grande de união e de crescimento dentro da equipe. E os alinhamentos, né, que são feitos no decorrer do mês. Todo mês. A gente faz alinhamento com a equipe. A gente faz alinhamento por setores, né? E quando precisa faz uma reunião geral mesmo. Mas a gente percebeu que melhorou por setores. Por exemplo, o setor dos dentistas faz um alinhamento só com eles. O setor dos testes Bessant, técnica de saúde bucal, faz só com elas. E melhorou muito a equipe. E vocês também, eu vejo que vocês investem bastante em marketing, né? A gente vê a rede social de vocês. Sim. Parece que tem um... A gente gosta. A gente gosta do marketing. Vocês faz bem, faz bem. É algo que logo no início, né, que a gente estava iniciando, eu olhei o Instagram aqui de Santarém, as redes sociais, e eu vi que faltava desenvolver. Eu via... contado nos dedos, algumas clínicas já estavam fazendo algo, né? Só que aqui tem espaço, né? Tem espaço e hoje aquele velho ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Né? Então, hoje nós temos 11,9 mil seguidores, né? E a gente sempre procura evoluir nos vídeos, né? Tá antenado, entendo ideias, né? Repassando. Só que hoje não é mais o Thiago. Antes, logo no início era o Thiago que fazia os vídeos. Aí depois a gente chamou a nossa equipe, né? Hoje tem uma equipe. Tem uma equipe de marketing. Isso. Logo no início, então, a gente fez um site, né? Era tudo muito Fui lá no Wix, wix.com, a gente tirou as fotos. Mas a gente fez um site, tentou se posicionar, né? De alguma forma, eu criei uma página no Facebook, olha, vamos fazer o Instagram. Eu nem tinha Instagram na época, mas a clínica precisa. Vamos fazer Instagram, vamos desenvolver essa parte. E hoje a gente tem essa equipe, né? Que toma conta, que faz esse papel pra gente. O nosso tempo já é muito apertado, muito corrido, então fica muito complicado a gente ficar nessa parte também. Não precisa, assim, o marketing precisa estar em primeiro lugar, né? Com certeza. Tem um ditado que diz que, olha, o ovo do pato, da pata, né? Ele é muito mais nutritivo do que o ovo da galinha. Então, se as pessoas fossem estudar realmente, eles iam comprar o ovo da pata e não da galinha. Mas como a galinha bota um ovo, ela grita, é o marketing. Mas em termos de nutrição, o do pato é muito melhor. Então, essa questão do marketing, ela é importante para a empresa, né? Importante. E a gente percebe que muitas empresas estão investindo cada vez mais em marketing. E as empresas que estão investindo são as que mais estão evoluindo, né? Está tendo mais retorno. Que tipo de procedimento a gente encontra lá na clínica? Praticamente todos, né, Thiago? Da parte clínica geral, parte de canal, parte de restaurações estéticas, parte de facetas, gengivoplastia, que é a parte da gengiva, se você tem uma gengiva que não lhe agrada, tudo. Implantes, nós temos especialistas em implante, ortodontia, aparelhos, diversos tipos de aparelhos. E a parte de mais procedimentos mais básicos, como limpeza, raspagem, extração, né? Vários tipos de cirurgias também fazemos, o mais complexo o Dr. Thiago faz. E é por isso que eu falo que é uma clínica bem integrada, porque está bem estruturada. Está bem estruturada. Tem um portfólio muito grande de serviços. De serviço tem. Legal. E me diz aqui uma coisa, nessa questão da cirurgia, que tipo de cirurgia você atua, assim?
O que mais se fala ainda quando se fala de cirurgia? Olha, a cirurgia a gente tem as extrações simples, né? Mas como a gente tem a parte de ortodontia, a gente tem muito paciente que precisa de uma cirurgia específica, que é a frenectomia, né? Para correção do freio labial, para remoção. Como é que é essa? É uma cirurgia que o paciente ele possui um espaço, né, entre os dentes, que a gente chama de diastema, e em algumas situações, para a evolução do aparelho ortodôntico, a gente precisa tirar esse freio. Né? Então, a Corinta faz a solicitação para esse paciente e lá pela clínica mesmo a gente consegue estar fazendo a remoção desse freio, né? E ajudando a evolução do tratamento ortodôntico. Em média, uma pessoa chega lá para fazer um tratamento, eu sei que vai depender do que ela quer fazer, mas você deve ter uma média, né, com essa quantidade de clientes, o tratamento dura em torno de quanto tempo, mais ou menos? Tratamento ortodôntico Sim. ou clínico? No geral, assim, né? O tratamento ortodôntico, a gente tem uma média, né, que é de 2 a 3 anos. Eu falo sempre assim, que é vindo regularmente, você vindo todo mês nas manutenções. E eu explico por que tem que ser esse tempo. Porque, isso que eu ia lhe perguntar. Porque o dente, ele é frágil, você não vai colocar muita força no dente. Então, as manutenções, elas vão evoluindo. Vai evoluindo o fio, vai evoluindo o que você vai fazer com o paciente. Então, você não pode colocar forças diretas ali, né? Então, vai evoluindo com o tempo. Por isso que dura, em média, de 2 a 3 anos. O alinhamento do dente, mais ou menos um ano e meio, e aí a gente vai fazendo os outros procedimentos que tem que ser feito no paciente. Depois daquela avaliação, né, que vocês fazem no início. Isso, primeiramente é feita a avaliação, né? Após a avaliação é feito o diagnóstico. Do diagnóstico, o paciente é encaminhado para fazer o raio-x, que é feito na clínica mesmo, ele nem precisa sair, né? Do raio-x, que é um raio-x digital, ele vai para o sistema, que a gente trabalha com o sistema odontológico lá. E aí, do sistema é feito as fotos intrabucais, que a gente faz as fotos para acompanhar o caso do paciente. E daí, ele surge o paciente para iniciar o tratamento, para fazer a colagem do aparelho, para ter conversa com o dentista que vai ficar com o caso dele sobre o tratamento dele, vai explicar como é que vai ser. E aí vai durar, em média, esse período. Tem pacientes que duram um pouquinho mais, que são casos mais complexos, e tem pacientes que também duram menos, que são casos mais simples. Vai depender muito do caso. E quanto à faixa etária, qualquer um. Você já tem todo tipo, toda a faixa etária lá. Sim, hoje a gente trabalha com a faixa etária de jovem, né, para cima, e também agora na clínica que a gente inaugurou recente, a gente está fazendo a parte da odontopediatria também. É bem importante enfatizar, porque atendimento infantil. A gente não tinha o atendimento infantil, agora nós temos. Mas ela é uma especialidade... É uma especialidade nova para nossa clínica, né? Porque a gente antes não atendia criança. E aí a gente tem uma profissional que é específica para atender criança, né? E ela é muito boa nisso. O que é muito comum assim em criança que pode aparecer? Cárie. Cárie, né? Cárie. Tem muito procedimento para restauração. Por isso que é importante fazer a avaliação, né? Aí da avaliação, o avaliador vai olhar para ver se tem cárie ou não e já vai encaminhar para a odontopediatra, que é a especialista em atender criança. A cárie ali, ela é um caminho para quê, assim, no futuro, quando a pessoa tem... Uma série de sequelas, né? Que algumas vezes as pessoas pensam, não, extrai que é de leite, né, por exemplo, de uma criança, mas ele pode ter várias sequelas resultantes depois a má oclusão, que, né, ou seja, esses dentes eles vão se movimentar. Um adulto, não, doutor, extrai que... vamos usar prótese, mas tem uma série de sequelas que vai prejudicar o sistema estomatognático, né, que é toda a musculatura, toda a arcada em si. Os alimentos, não vai conseguir falar direito, né? Aquela criança vai ficar envergonhada por não ter um dente, né? Às vezes da frente que tira, né? Às vezes de trás, mas só que é um trauma uma criança passar por uma extração, né? Então, eu sempre falo para o paciente, ao invés de você procurar fazer uma extração, procura fazer uma restauração que é mais simples, né? Então, você não vai passar por dor, você vai colocar uma massinha naquele dente e pronto, né? E aí não vai passar por um outro trauma, que é uma extração. Hoje eu vejo que a ortodontia na clínica, ela ajuda nessa questão até inclusive da prevenção. Hoje, se a gente pudesse ser mais preventivo do que, né, curativo, seria o ideal.
para as pessoas. E o aparelho, querendo ou não, ele traz isso. Porque a pessoa chega querendo colocar aparelho na maioria das vezes. Só que ele passa por uma avaliação. Então, na avaliação, a gente faz a detecção de algumas cáries. Então, com isso, ele tem a possibilidade de tratar essas cáries Às vezes antes... ele nem sabe que tem. Nem sabe né? que tem. A cárie. Aí a gente mostra, né, que tem, que precisa tratar. E aí, porque às vezes tá uma cárie oculta, às vezes não sente dor, porque às vezes vai ao dentista só quando tá sentindo dor. E aí começa o tratamento em si, né? Que aí a gente resolve o problema não só de aparelho, mas também a parte de clínica em geral, que é importante. Né, e evita a perda do dente, né? Sim, Que é a sim, maior... com certeza. Isso. Chegando aqui para nossa reta final, o que vocês dão como dicas assim, para as pessoas cuidarem, para a gente cuidar dos dentes? Eu acho importante a gente colocar como nossa prioridade a saúde bucal. Por quê? Faz parte do nosso corpo, é a nossa saúde, né? O dente é um órgão nosso, né? Então, a gente tem que tratar como a gente trata o restante do corpo, né? E, às vezes, tem pacientes que chegam lá que querem, como o Thiago falou, quer extrair, e não quer recuperar aquele dente, né? Quer e chegar lá, quero tirar esse dente. Já quer tirar. E aí, a nossa missão é transformar aquele paciente como um todo, né? Então, a gente não quer só fazer aquela extração, a gente quer tratar. Então, eu acho que é colocar como prioridade a saúde bucal mesmo. Por incrível que pareça, eu fico muito feliz quando chega uma paciente e a gente faz uma avaliação e ela não tem nada para fazer. Eu fico contado nos dedos, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz. Nossa, você tem essa idade e não tem um procedimento para fazer, ou até mesmo nunca fez nenhum. Ou seja, prevenção, né? Consultar o dentista, fazer os exames periódicos para verificar se tem ou não tem, fazer os procedimentos de raspagem, limpezas, né? Tentar ser dessa forma, ter esse entendimento da prevenção. Ela é o básico e ela é o que é importante. E quando se fala da prevenção assim em casa, o que a pessoa pode fazer? Eu vi um comentário uma vez, não sei se é mito, se é verdade, que muitas pessoas tinham problema em certas regiões por causa da farinha, que ela é muito dura, e as pessoas mastigavam e acabavam trazendo algum problema para o dente. É escovação. Mas que come-se muito farinha, né? E às vezes elas são duras, isso é verdade? Não tem a né? ver a farinha, porque a cárie, ela dá devido à quantidade de restos de alimentos que ficam no dente. Não, eu digo de ser dura e prejudicar o dente, tá mastigando quebrar, algo duro, sim. A verdade é o seguinte... a escovação que é importante, entendeu? Porque se você escovar o dente no mínimo 3 vezes ao dia, depois do café da manhã, depois do almoço e antes de dormir, que é principalmente antes de dormir, você não se escovar bem, direito, usar fio dental, bochecho, você não vai ter cárie. Não adianta. Mas aí o ideal é escovar o dente antes do café ou depois? Depois do café da manhã, porque você vai estar se alimentando e aí você vai escovar a sujeira, porque a cárie, ela gosta do que é sujo, Se né? escovar antes, tem que escovar depois. Isso, o ideal é que escove antes e depois. Quanto mais vezes escovar, melhor. E essa questão da farinha, não somente da farinha, com vários outros alimentos, o que a Corinta tocou é fundamental. O que acontece? A cárie, ela vem, faz o processo de destruição dentária e chega um momento que ele vai comer uma farinha, vai comer alguma coisa que nem mais dura assim, então a estrutura já está comprometida. E ele vai mordendo uma farinha, ele quebra o dente. Chegando lá, a gente constata, a cárie, ela já está numa progressão bem considerável. Ele fala: doutor, nunca tive nada nesse dente. Sim, nunca teve nada, mas aparente, né? Aparentemente, exatamente. Dificilmente você vai quebrar um dente bom com qualquer coisa, com uma farinha. O que acontece uma garrafa sim, aí sim, a gente já peguei algumas situações que é triste a gente trauma, você. Isso aí já é outra coisa. Quebra caroço de pupunha, tem gente Sim. que abre refrigerante, já cheguei castanha, né? A pegar algumas avaliações que a pessoa foi abrir uma garrafa, dente perfeito, bonito, né, e fraturou a um ponto que a gente não conseguiu recuperar. Então foi por uma indicação de implante, devido à fratura ser muito extensa. Então tem que ser um certo cuidado, né, com essas situações.
Legal. E para criança, os cuidados são os mesmos que os pais podem fazer para ter o cuidado com as crianças? O ideal é levar a criança, na verdade, desde bebê, para acompanhar, né? Ou do pediatra acompanhar. E já tirar aquele trauma de dentista que se coloca na Também na serve para cabeça, isso, né? É. E aí a dentista vai orientar sobre a saúde bucal do bebê e aí vai criando uma conexão e laços ali. E aí vai iniciando o tratamento, né? De limpeza, de orientação de escovação. E aí inicia-se o tratamento daquela criança. Então é desde cedo aí escovar, né? Mesmo que seja criança, pode se escovar o dente da criança. Nasceu o dentinho, escova o dentinho dela, mesmo que não tenha flúor, né? Mas escovar é importante, né? E aí apareceu alguma coisa estranha, levar o dentista, mesmo que não apareça, porque tem que ter esse controle, né? De higiene bucal de 6 em 6 meses para fazer uma avaliação correta. Realmente precisa Sim. esse acompanhamento sempre, né? Sim, Mas sempre. as pessoas que procuram, elas vão porque já sentiram dor. Como é que está esse processo hoje? Porque antigamente eu creio que, apesar de não entender da área, mas aí eu vou porque está doendo o meu dente. As pessoas iam quando estavam com um problema mais avançado. Isso vem mudando com o tempo? Como é que está isso hoje? Bastante. Agora vão mais pela estética. Pela estética. Só que aí, como o Thiago falou, da estética, a gente vem da orto, mas a gente já vê que precisa de tratamento. Às vezes o paciente não vê que tem uma cárie e aí a gente mostra e a importância da necessidade de tratar aquela cárie. E aí o paciente, ele aceita, né, o planejamento que nós fazemos na clínica. E é um planejamento todo pensado no que é melhor para ele. Então, isso tem dado muito certo, né? A gente vê, não sei se é coisa de filme, quero dizer assim, ó, faleceu alguém, não tem como identificar o corpo. Vamos pegar a arcada dentária, né? Sim. Já teve lá para fazer reconhecimento? Não. Já solicitaram alguém? Mas durante são 15 anos, né? Que eu formada, já tive. Já? Já tive paciente, mas não na clínica, não apareceu ninguém, não. Mas já tive de um paciente que sofreu um acidente e morreu, e aí foram lá pegar os raios-x, o prontuário dele, para identificar, que dá para identificar, que é a odontologia legal, né? Que é chamada odontologia legal, que é própria mesmo para identificação do... Essa arcada dentária, ela é única, né? Ela é única. Sim. Então, Sim, uma... é única. E por incrível que pareça, o esmalte, ele é o tecido mais duro do corpo humano. Tanto é que ele carboniza, é o tecido mais duro, o dente. Esmalte que envolve né? o Então nesses processos, carboniza todo o corpo, vira pó e o dente ele fica lá intacto. O dente está lá firme, seguro. Sim, é igual uma identidade, né? A gente aprende na parte de odontologia legal, porque a gente vê tudo, né, na faculdade. Que existe a identidade dos dentes, né? E a gente estuda toda para poder... Tem um ditado popular que diz assim, eu tô mordido com fulano. Lá não dá para ficar mordido. Não. Como é que a gente acha? Olha, foi muito bom aqui o papo, muito legal. Aprendeu muito sobre odontologia. Uma aula aqui que a gente teve, né? Como é que a gente acha a clínica? Como é que a gente acha vocês pelas redes sociais? Olha, a clínica, nós temos 2 unidades, uma no centro, em frente ao Colégio Rodrigues, na Siqueira Campos. E nós temos a nossa filial, que é na unidade de Santarenzinho, que fica na primeira rotatória, nos altos, né, da farmácia favorita. E eu me acho na rede social Corinta Amazonas, que eu acho que só tem eu, e o doutor Thiago vai falar. Thiago Almada, né, e a clínica é Ortodonto _STM. Você encontra a clínica. Legal, maravilha. Amazonas, né? Corinta Amazonas. Mas vem de lá do Amazonas, não? Não. Minha família não tem nada a ver. É Santarena. Santarena mesmo. Legal. Olha, a gente fica muito feliz de vocês terem tirado esse tempo para vir conversar aqui com a gente. A gente que agradece. foi muito bom, foi natural, né? Eu achei assim, a gente esperava que fosse ficar nervosa e tudo, mas não, foi super natural, saiu. Aqui é tranquilo. Obrigado, viu? Não, a gente que agradece, né, o convite, né, é um prazer estar participando desse momento aqui, né, e vamos estar à disposição
a qualquer Legal. momento. Se a gente precisar fazer Sim. uma arcada dentária. Doutor Tiago, muito obrigado, viu? Doutora Corinta, Tá, prazer para nossa obrigada. audiência receber vocês por aqui. E você que ficou até agora, ó, obrigado aí pela audiência. Dá um like aí, curte, compartilha esse material para que a gente consiga chegar ao máximo possível de pessoas. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.